Então, meu nome é Nara, sou professora titular da Universidade Federal Santa Maria, na área de computação, e hoje eu vou falar sobre o movimento Meninas Olímpicas, que é um movimento para incentivar a participação das meninas em Olimpíada de Conhecimento. Eu acredito que a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, o pessoal tem conhecimento, que é uma Olimpíada que participa 18 milhões de habitantes, de estudantes, e, para você ter uma ideia, as meninas são 50% da menção honrosa, mas apenas 10% das medalhas de ouro no nível 3. O nível 3 é o ensino médio, e é no nível 3 que tem as oportunidades. Nas vagas olímpicas, não sei se é do conhecimento do público, mas Unicamp, a USP, eles têm vagas olímpicas. O próprio INPRA é uma faculdade onde 80% dos ingressantes são alunos de Olimpíadas, e mais do que isso, hoje, universidade que nem Stanford e MIT nos Estados Unidos, eles aceitam alunos de Olimpíada Científica. Então, vejam bem, as meninas são só 10% daquelas que têm oportunidade de entrar em grandes universidades, tanto no Brasil quanto no exterior. Bem, então, o que o Movimento Meninas Olímpicas faz? Ele foi criado em 2016. O objetivo é aumentar a presença das mulheres em espaço de poder, como meio político, empresarial, científico, através do incentivo das meninas da computação, hoje, e das áreas de STEM, das Olimpíadas Científicas. Aí a pergunta é, qual a relação entre as Olimpíadas Científicas e as mulheres em espaço de poder? A gente percebeu, depois de um levantamento complexo que a gente fez, bem completo, das mulheres em espaço de poder e das meninas em todas as Olimpíadas do país, o que nós constatamos que, infelizmente, a presença feminina é inversamente proporcional ao prestígio das Olimpíadas ou dos espaços de decisão e poder. Por exemplo, as juízas são 44% dos ingressantes, só 12% chegam a desembargadores. E se nós olhar absolutamente todos os espaços de poder, o que a gente constatou? Que quanto mais prestigioso e mais decisão se tem no espaço, menor a presença das mulheres. Não, e isso a gente viu que a relação tem nas Olimpíadas. Então, quanto mais prestígio e mais oportunidade abre uma Olimpíada, menor é a presença das meninas. Então, por exemplo, Olimpíada, que nem a Olimpíada Brasileira de Matemática, a Olimpíada Brasileira de Informática, de Física, essas Olimpíadas, a USP, a Unicamp, elas aceitam essas Olimpíadas com maior prestígio nas vagas olímpicas. Então, se nós olhássemos os dois gráficos, quando a gente percebeu que a presença das meninas nas Olimpíadas é proporcional à presença da mulher no espaço de poder, a gente percebeu que se não tiver meninas nas Olimpíadas hoje, nós não teremos mulheres no espaço de poder amanhã. Por quê? Porque as Olimpíadas, elas trabalham duas coisas. A competitividade, o conhecimento, que se trabalha tanto nos espaços de poder quanto nas Olimpíadas. Então, são habilidades que têm que ser desenvolvidas ainda cedo nas meninas, né? Então, conforme a Olimpíada vai ficando mais competitiva, as meninas vão sumindo. Então, se nós olharmos aqui, a astronomia é uma Olimpíada que dá muitas medalhas, né? As meninas são 50%. Mas se a gente vir aqui na Olimpíada Brasileira de Física, caiu para 17%, na de Matemática, 7%, na de Informática, 3%. Então, a gente percebeu, nas Olimpíadas Internacionais, o MIT, por exemplo, só aceita estudantes da Olimpíada Internacional. E o Brasil não tinha menina nas equipes da Olimpíada Internacional de Matemática, de Informática, de Química, de Física. Então, a gente começou a perceber que, se nós não trabalhar com as meninas, porque elas vão se perdendo. A gente percebeu que lá no sexto ano elas são 50%, e quando chega no ensino médio, elas se perdem. E aqui está a relação dos espaços de poder. Então, os prêmios Nobel, a gente percebeu que a quantidade de mulheres nos prêmios Nobel é o mesmo percentual das meninas que participam das Olimpíadas Internacionais. Não, e mais. Por exemplo, a Tabata Amaral. A Tabata Amaral é deputada federal em São Paulo. Ela fez a Olimpíada. O governador do Piauí participou de 3 Olimpíadas Internacionais. O Arthur Ávila, que é o único Nobel do Brasil, que ele ganhou a medalha Fields, ele foi ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. Então, a gente percebeu que pessoas que competem em Olimpíadas de alto nível, essas pessoas ocupam espaço de poder. Então, como nós teremos meninas, que nem a Tabata Amaral, que é deputada, o governador do Piauí, tem a Leda Braga, que ela participou da Olimpíada Internacional de Matemática, hoje ela é considerada a rainha dos multimercados, ela é uma bilionária. E as maiorias dos prêmios Nobel, muitos dos prêmios Nobel saem
de pessoas que competiram nas Olimpíadas Científicas. Então, vejam só, se hoje a gente não consegue manter as meninas na Olimpíada Científica, que a gente não consegue, elas são 60% no sexto ano, no ensino médio elas caem a 10%, como lá no futuro nós vamos ter meninas em Olimpíada Científica. Mas antes de continuar, eu só vou dar uma notícia de agora, de hoje, de meia hora atrás. A gente tem milhões de ações, depois falar sobre elas, mas eu vou falar uma coisa específica agora. Está ocorrendo na Alemanha, em Bonn, a Olimpíada Europeia Feminina de Informática, tá? A gente participa desde 2021, eu fui líder da equipe. Quando a gente participou, a Carolina foi medalha de ouro, nós tivemos um ouro, uma prata e 2 bronze. Então, a gente participou em 2021, 2022, e hoje, de manhã, saiu o resultado, tá? Em 2025, nós conseguimos 2 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Foi o melhor desempenho que o Brasil teve até agora. A Maria Clara, a equipe desse ano foi a mesma do ano passado, então, ano passado conseguiu um ouro, uma prata e um bronze, então, esse ano a gente conseguiu 2 ouros, 2 pratas e 2 ouros, uma prata e um bronze. E o interessante é que essas meninas aqui, todas elas participaram de uma ação nossa, que é uma ação que a gente criou em 2022, o torneio feminino de computação. O torneio feminino de computação é uma Olimpíada só para meninas de computação. E aí a pergunta, por que a gente criou um torneio feminino de computação? Tem a Olimpíada Brasileira de Informática, né? Porque as meninas são apenas 2%, repito, apenas 2% das participantes da Olimpíada Internacional de Informática, 2%. Tá? Então, desde 2016, quando a gente criou o movimento, nós fizemos N ações, e eu não vou ter tempo de falar todas as ações, mas eu só vou adiantar algum impacto. Até 2020, na Olimpíada Brasileira de Informática, nunca nenhuma menina representou o Brasil. Então, lá, eu vou focar hoje na Olimpíada de Informática, porque hoje está ocorrendo a Olimpíada Europeia de Informática, como nós conseguimos, hoje, conseguir conquistar 2 ouros, uma prata e um bronze. A nível geral, o Brasil está em 4º lugar, tá? Os Estados Unidos tem primeiro e não lembro que está em 2º e 3º, e nós ficamos em 4º lugar em quantidade de medalhas, e a Maria Clara ficou em terceira colocação mundial, de 200 estudantes. Então, vejam só o desempenho do Brasil. E em 2021, a Maria Clara, vou voltar aqui, em 2021, a Maria Clara foi o melhor desempenho, vamos voltar aqui, a Maria Clara está aqui, ela. A Carolina, em 2021, além dela ser ouro na Olimpíada Europeia de Informática para Meninas, a Carolina foi o melhor desempenho do mundo na Olimpíada Internacional de Informática, onde as meninas são 2% participantes. Então, vamos voltar. Até 2020, nenhuma menina do Brasil participava da Olimpíada Internacional. Nós começamos nossas ações em 2016, na Semana Olímpica de 2016. O que é uma Semana Olímpica? As Olimpíadas, elas pegam os melhores alunos de suas Olimpíadas, tanto a matemática quanto a informática, pegam os 100 melhores alunos, e eles levam para um local onde eles treinam esses alunos, tá? Então, durante a Semana Olímpica, é feita uma seletiva para escolher quem são os alunos que vão representar o Brasil nos internacionais. Então, até em 2021 se criou a Olimpíada Europeia de Informática para Meninas, que não existia, né? Não existia até 2021. Depois eu vou falar de matemática, mas vou falar agora de informática. Então, até 2020, as meninas não existiam. Em 2016, eu fui professora na Semana Olímpica da Matemática e da Informática. Quando eu cheguei lá, o que eu percebi? Primeiro, não existiam meninas. Tinha 5% de meninas nessa Semana Olímpica que são convidados os 100 melhores alunos do país. E não tinha nenhuma professora. Então, na Semana Olímpica da Olimpíada Brasileira de Matemática, cheguei lá e disse, cadê as professoras? Aí o coordenador me disse, nós nunca tivemos professores. Por que vocês não têm professoras? Vocês perceberam que eu não tenho nem aluna? A UBM, ela existe já há 46 anos, eles nunca tinham percebido que não tinha meninas premiadas. Porque na UBMAP, existem 2 Olimpíadas. Existem 100 Olimpíadas, tá? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Existem mais 100 Olimpíadas hoje no país, tá? Mas o que importa, eu vou pegar a matemática. Então, a matemática está a UBM, que ela está completando 46 anos, e a UBMAP, que foi criada em 2005. Então, a UBMAP é aquela Olimpíada, que eu já falei, com 18 milhões de participantes, e a UBM é uma Olimpíada mais competitiva.
O BIMEP a gente chama de participativo, então tem 18 milhões de participantes, mas que vão para a segunda fase são 900 mil. Então, a gente tem que se focar mais nos 900 mil, porque, na verdade, todas as escolas se inscrevem, mas os alunos vão fazer a prova sem saber do que se trata. E hoje, se tu quer chegar, a pergunta é, eu quero chegar para representar o Brasil numa internacional, tu tem que ser um dos melhores colocados da UBMEP, ou senão tu tem que fazer as Olimpíadas estaduais de matemática. Se tu se classifica, tu faz uma fase única da Olimpíada da UBM, não vai ser classificado, tu vai fazer a Olimpíada. Então, entre os melhores classificados, são convidados para fazer a seletiva. A gente faz uma sequência de prova e os melhores alunos representam o Brasil na internacional. É assim que funciona. Então, tem todo o caminho pela frente. Então, ninguém vai para uma internacional de um dia para o outro, tá? Isso que eu quero dizer. É uma trajetória de 6 anos. Então, olha só, a Carolina, essa que foi o melhor desempenho do mundo, ela estava na Semana Olímpica de 2016, aonde eu dei aula e aonde a gente começou com nossas ações. Naquela Semana Olímpica, as meninas pagavam metade da inscrição pela Semana Olímpica. Então, foi em 2016 que a gente começou, e essa Carolina estava na Semana Olímpica, tá? E depois a gente ia olhando, então, lá 2016, né? Nós estamos em 2021. Então, na verdade, foi 5 anos construindo para que as meninas hoje conseguissem representar o Brasil numa internacional. E aí, se nós olharmos a equipe do ano passado, desse ano, que são as mesmas meninas, elas foram medalha de prata e de bronze no torneio feminino de computação. Eu quero dizer para vocês que se hoje, exatamente hoje, nós tivemos um resultado espetacular na Olimpíada Europeia de Informática para Meninas, porque foi espetacular. Nós ficamos só atrás dos Estados Unidos, do Japão e acho que da Hungria. Nós ficamos em 4º lugar e nós saímos com 2 medalhas de ouro. Para vocês terem uma ideia, nesse exato momento está acontecendo a Olimpíada Internacional de Matemática, lá na Austrália. Infelizmente, na Olimpíada Internacional de Matemática, desde 2012, nós não temos nenhuma menina na equipe, tá? Na informática, nós estamos concentrando todo o nosso esforço na informática e na física. Nós já concentramos nosso esforço na química, mas a matemática ainda a gente não concentrou esforço, e desde 2012 nós não temos nenhuma menina que representa o Brasil na Olimpíada Internacional. Eu acabei de saber que na Olimpíada Internacional, esse ano, infelizmente, não conseguimos ouro, o Brasil tem conseguido ouro. Eu acho que a gente vai ficar com 3 prata, 2 bronze e uma menção honrosa. Só para dizer, gente, que conseguir 2 medalhas de ouro numa Olimpíada Internacional é um processo extremamente difícil e requer muita, muita dedicação. Tá. Ainda pegando esse gancho, depois eu falo das outras ações, o MIT, eu tinha comentado, o MIT só aceita estudantes de Olimpíadas Internacionais. Então, nós não tínhamos meninas nas Olimpíadas, nas equipes das Olimpíadas Internacionais, então nós não tínhamos simplesmente meninos aceitos no MIT. Para ter uma ideia, até 2020, desde 1999, o MIT recebe alunos olímpicos. Até 2020, nós tivemos 7 meninas aceitas no MIT, de 2020 a 2025, nós já tivemos 8 meninas. Para vocês terem uma ideia de quanto isso está tendo impacto no perfil dos aceitos do MIT. Em 2021, dos 4 aceitos no MIT, 3 eram meninas. Por quê? Porque em 2022, dos 4 aceitos no MIT, 3 eram meninas, agora sempre é 50%. Em 2021, na Olimpíada Internacional de Química, dos 4 que representaram o Brasil, 3 eram meninas. Então, em 2018, aqui até vou mostrar para vocês, né? Em 2018, olha só, olha a carinha delas, a Ivna conquistou o primeiro ouro para o Brasil na Olimpíada de Química. Então, a primeira edição que o Brasil conquistou um ouro e foi conquistado pela Ivna. A Ivna e a Mariana, elas eram 2 que trabalhavam no Movimento Meninas Olímpicas. A Mariana é a fundadora do Movimento Meninas Olímpicas, depois eu falo um pouco sobre isso. Então, a Ivna, em 2018, conseguiu o primeiro ouro na ISHO, na Olimpíada Internacional de Química. Em 2019, a Mariana conseguiu o primeiro ouro na Olimpíada Europeia de Matemática para Meninas, ok? É o primeiro e único ouro, nós não tivemos... Na matemática, realmente, o negócio não está indo bem. Então, nós tivemos um ouro em 2019, não tivemos um segundo ouro ainda na Olimpíada Europeia de Matemática, e na Olimpíada Europeia de Informática para Meninas, em 2021, nós tivemos o primeiro ouro, e esse ano nós tivemos 2 ouros. Então, isso é realmente um resultado espetacular, né? Então, a gente pretende também concentrar o esforço agora na matemática, e a gente pretende concentrar os esforços na física. Na física, nós só tivemos 2 meninas que representaram o Brasil nas internacionais, né? A Lara e a Luísa, então, são as únicas 2
Uma foi em 2012 e outra foi em 2001, tinham 2 meninas. Esse ano, quase uma menina representou o Brasil, né? Então, nós criamos o torneio de computação feminina, a gente criou em 2020. Em 2023, a gente criou o torneio de física para meninas, né? Então, já estamos tendo um resultado espetacular, que esse ano quase tivemos uma menina para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Física. Isso nos deixa muito felizes. E também um detalhe interessante que aconteceu na última edição da Olimpíada Brasileira de Física, né? Como eu falei para vocês, as meninas são 5% das premiadas, né? E no Rio Grande do Sul, meu estado, eu sou do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, 100% das medalhistas do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano, foram meninas, né? Então, eu repito, 100% das medalhistas na Olimpíada Brasileira de Física, no Rio Grande do Sul, foram meninas. Então, para vocês verem que ações compensatórias, ações afirmativas bem conduzidas, os efeitos são excepcionais. Mas aí tem um detalhe, né? Tem uma frase que eu uso sempre, que eu digo que uma ação compensatória, ela nunca é neutra, tá? Isso nesse evento que se fala de mulheres, tá? É interessante as pessoas entenderem uma coisa: uma ação compensatória nunca é nula. Se a ação for mal conduzida, ela vai ser catastrófica. Ela deveria ser positiva, mas se ela for bem conduzida, ela vai ser muito negativa. Para vocês terem uma ideia, eu sou da computação, né, eu já falei, em 2020, as mulheres eram 25% das ingressantes nos cursos de computação. Ou em 2021, a Sociedade de Computação criou um programa especial para as meninas da computação, que desde o início não estava sendo conduzido como deveria ser. Para eles conversa, quem criou o projeto era um homem, já começou dessa maneira, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2001, as mulheres eram 25% das ingressantes nos cursos de computação, em 2019 caiu a 13%. De 25% caiu a 13%. Então, os 18 anos desse programa acabaram prejudicando o ingresso das mulheres nos cursos de computação. Então, depois disso, a gente tem trabalhado muito na computação, né? Agora era 13% em 2019, agora que nós estamos em 2023, subiu para 17%, mas 17% ainda é muito pouco. E aí eu aproveito já a falar sobre ações. Se ações afirmativas não são bem conduzidas, o resultado é muito negativo, porque o resultado não é neutro, né? Acho que todo mundo sabe que recentemente foi lançado aquele edital Meninas e Mulheres nas Ciências, na Computação e nas Engenharia. Então, tem N projetos que foram aprovados que não tem relação nem com engenharia nem com computação, né? Então, na verdade, eu me pergunto se todo esse recurso de 100 milhões utilizado vai ter impacto na melhora das meninas ingressantes nos cursos de computação e nas engenharia, como engenharia elétrica, essas engenharias que tem poucas meninas, né? Então, não adianta tu botar um monte de recurso e lá, se tu olhar, tem edital, tem pessoas que tiveram o projeto aprovado de todas as áreas, menos de engenharia e computação, né? Então, esse tipo de coisa é muito complicado, né? Então, tem que realmente, quando a gente faz uma ação afirmativa, a gente tem que entender para que está sendo essa ação afirmativa e qual é o objetivo que a gente quer com ela. Tá. Dito isso, o que a gente faz? Tá. Então, nós trabalhamos com as meninas, né? Nós trabalhamos com as meninas para incentivá-las. Então, o que a gente fez desde 2016 até hoje? O que a gente fez? Bem, a gente criou, como a gente falou, a gente criou 2 Olimpíadas femininas, né? Deixa eu colocar aqui para vocês a Olimpíada Feminina. Vamos lá. Então, nós criamos 2 Olimpíadas Femininas, que é o Torneio Feminino de Computação e o Torneio de Física para Meninas, na computação e na física. Nós apoiamos a Olimpíada Nacional Feminina de Química, aqui o Meninas, e nós apoiamos também a Olimpíada Feminina de Matemática do Estado da Bahia, e nós apoiamos também a Olimpíada Feminina de Biologia, que acabou de ser criada. A biologia é uma área menos crítica em relação à presença das meninas, mas para vocês terem uma ideia, não é todo ano que tem uma menina que representa o Brasil na Olimpíada Internacional de Biologia. As meninas são a grande maioria na Olimpíada de Biologia e não tem meninas nas equipes internacionais. Esse ano, nós temos uma menina na equipe, né? Mas ano passado a gente não teve. Então, mesmo as áreas, na biologia, 80% das mulheres, 80% dos ingressantes nos cursos de biologia são mulheres, e mesmo assim, nas Olimpíadas Internacionais, nós não temos meninas na equipe, né? Então, agora a gente criou a Olimpíada Feminina de Biologia no sentido de tentar mantê-las nas Olimpíadas e ver se a gente consegue fazer com que elas participem das Olimpíadas Internacionais. Então, o torneio Meninas
na matemática, o torneio feminino de computação, a de física, a de química, a de biologia, são para alunos do ensino básico, né? Fundamental 2 e ensino médio, e o torneio feminino de programação é uma competição a nível universitário, tá? Como eu falei para vocês, as meninas são apenas 17% das ingressantes, então há 2 anos foi criada a Maratona Feminina de Programação, pode participar meninas da graduação de computação. Se nós não temos meninas brancas nas Olimpíadas, meninas negras muito menos, né? Esse é o grande fato, né? Então, hoje a gente sabe que as Olimpíadas, que abre oportunidade, os meninos brancos são 90% e as meninas brancas são 10%. Então, se não tem meninas brancas, meninas negras muito menos. Então, nesse contexto, foi criada a Olimpíada Feminina de Matemática do Estado da Bahia, né? Essa Olimpíada é espetacular, porque nessa Olimpíada a gente vê foto de meninas negras ganhando medalha, né? E isso é uma coisa extremamente importante. Então, só para conhecerem, então, incentivo quem estiver assistindo, incentivo as meninas a participarem das Olimpíadas de todas essas áreas. Muito bem, então, uma coisa que nós fizemos que está completando 1 ano, também agora em julho, né? O Movimento Olímpico está completando 10 anos, nós criamos o portal da Olimpíada Científica, tá? Temos muito orgulho desse portal, nós já estamos com 32 mil acessos. O que tem nesse portal? Nesse portal, a gente colocou, eu falei para vocês, todo mundo sabe da BIMEP, hoje tem mais de 100 Olimpíadas no país, e é impossível tu achar as informações dessa Olimpíada que não tem um formato. Então, a gente criou, esse portal foi criado baseado na nossa experiência de 10 anos. Nesse portal, a gente tem o início e o final da inscrição, o regulamento, ou seja, as regras da Olimpíada, o início da inscrição e o calendário, tá? Então, vamos pegar aqui um calendário qualquer, deixa eu pegar da UBA aqui. Eu gosto de pegar da UBA, que tá bem legal. Então, se nós olharmos aqui, a OBA é uma Olimpíada que tem uma fase só, tá? Então, acho que a Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas é uma Olimpíada que participam 18 milhões de estudantes, e a OBA tem 3, 4 milhões de estudantes que participam da OBA. Tá? Então, é uma Olimpíada que chega em todas as pontas do país. Então, todo mundo acha que a OBA só tem uma fase, tá? Mas, na verdade, se tu quiser chegar para representar o Brasil nas Olimpíadas Internacionais, são várias fases. Então, aqui no portal, a gente coloca todas as fases, desde fazer a primeira fase até chegar na equipe que representa o Brasil numa internacional. E o interessante da OBA é a única Olimpíada Internacional que existe uma cota para meninas, ou seja, as equipes têm que ser mistas. Toda equipe precisa ter uma menina, tá? Então, isso eu sempre gosto de citar a OBA porque é a única Olimpíada Internacional que tem obrigatoriamente equipe mista. Lembrando que se não tem equipe mista, os representantes são sempre meninos. Então, só para vocês saberem, a informática são 4 pessoas que representam o Brasil, a física são 5, a matemática são 6. Então, agora, que está acontecendo na Austrália, né, a Olimpíada Internacional de Matemática, são 6 alunos e nenhuma menina, que nem eu já falei anteriormente. E aí, uma novidade, nós estamos trabalhando junto com a IMO, porque a gente criou o prêmio Meninas Olímpicas na IMO em 2017, ano que vem completa 10 anos, e agora, amanhã, existe uma discussão dentro da Olimpíada Internacional de Matemática, onde a gente vai aplicar um questionário em todos os países para perguntar, para verificar que ações aconteceram em cada país desde 2017, depois que foi criado o prêmio Meninas Olímpicas na IMO, né? Então, provavelmente, no ano que vem, se tivesse BPC Mulher, nós estaremos aqui para mostrar o impacto que o prêmio Meninas Olímpicas teve na principal Olimpíada do mundo, né? A IMO tem 62 anos, a principal Olimpíada do mundo, né? Que impacto criou? Porque a gente acredita que, se levar essa discussão no mundo, quem sabe, dentro de pouco tempo, a gente muda o perfil até dos prêmios Nobel da Paz. É essa a nossa intenção. Muito bem. Então, agora vamos falar um pouquinho de várias ações, mas principalmente dos prêmios. Os prêmios, nós propomos, então, o prêmio em várias Olimpíadas, né? Várias Olimpíadas. A mais importante é a Olimpíada Internacional de Matemática, né? Porque é a Olimpíada mais antiga, né? E mais prestigiada. Então, o prêmio foi criado em 2017, o prêmio se chamava Meninas Olímpicas, a edição foi no Brasil, e depois o prêmio foi mudado de nome, porque a única mulher Nobel da Matemática, que é a Medalha Fields, ela morreu em 2017, então o prêmio passou a ser o nome dela, tá? Então, ela se chama Miriam
Mizrakan. Então, agora o prêmio passou a ter o nome dela. Então, na IMO, né, a Olimpíada Internacional de Matemática, o ponto alto da cerimônia de premiação, que vai ser amanhã, tá? A cerimônia de premiação vai ser amanhã. Se alguém quiser acompanhar a cerimônia de premiação, simplesmente bota lá IMO 2025, vai ter o link da cerimônia de premiação, e vocês vão ver que o momento alto da premiação é a entrega do Prêmio Meninas Olímpicas. O Prêmio Meninas Olímpicas também, 2017 foi na IMO, em 2018 a gente propôs o Prêmio Meninas Olímpicas na UBMEP. Então, se alguém assistiu à cerimônia de premiação da UBMEP, vocês vão ver que também é o ponto alto da cerimônia, é a entrega do Prêmio Meninas Olímpicas. Esse ano, em especial, teve várias meninas que ganharam o troféu Meninas Olímpicas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu acho que já está no site, ou não está no site, porque teve vários impactos. Eu acho que esse ano teve 12 meninas que ganharam o prêmio Meninas Olímpicas na BIMEP, né? Então isso tem bastante destaque. No Rio Grande do Sul, em 2014, nós tínhamos 4 meninas medalhistas de ouro na BIMEP. Nós criamos um prêmio na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Em 2016 foi para 9, e em 2018 foram para 15 meninas. Então, a gente sabe que o impacto dessas ações são realmente enormes. Por que são enormes? Porque as meninas não se veem no espaço. Então, aqui a gente pode olhar as Olimpíadas que criaram o Prêmio Especial para Meninas, a Olimpíada Brasileira de Economia, a de Geografia, a de Biologia, a de Química, a de Ciência, a de Física, foi criada em 2017, então que foram várias Olimpíadas que criaram um prêmio especial para meninos. E o interessante aqui é na Olimpíada Brasileira de Economia, né? O Brasil já há 2 anos seguidos ganha, né? Então nunca tinha meninas. Esse ano, pela primeira vez, a equipe que representa o Brasil na Olimpíada Internacional de Economia vai ter uma menina, né? Então, realmente, os resultados são excepcionais, a gente está muito feliz com isso. O que nos falta, nós não temos apoio público, infelizmente, a gente não tem apoio público, né? A gente vive de meninas voluntárias, nós temos uma equipe maravilhosa, mas nós não temos recurso público, nós nem temos apoio também do Ciência e Tecnologia. Esse governo, infelizmente, não sei por que motivo, eles não têm interesse pelo movimento Meninas Olímpicas, mas tudo bem, né? O movimento continua. Então, aqui as fundadoras são a Mariana e a Natália, né? E aqui nós temos uma super equipe. Então, hoje, o movimento Meninas Olímpicas vive de trabalho voluntário de meninas maravilhosas, né? Então, a Estela ela está hoje representando o Brasil na Olimpíada Europeia de Informática para Meninas, né? Ela foi aceita no MIT, aqui está no Unicamp, mas ela vai para o MIT. Então, aqui nós temos toda a nossa equipe que trabalha no movimento, né? Para colocar as informações sempre atuais. E tem um projeto o que nós não fizemos, nós não treinamos meninas, né? Isso o movimento Meninas Olímpicas não faz, mas eu gostaria de citar um projeto que se chama Sem Parar, que é Meninas Mentorando Meninas. Isso realmente funciona. Na Olimpíada Europeia de Matemática para as Meninas, né? Em 2022, das 4 que participaram, as 4 eram mentorandas de ex-olímpicas. Então, esse ano aqui, a Cecília, a Birrena, a Isabela e a Andy, elas eram mentorandas das meninas que participaram do ano anterior, que foi a Mariana e a Ana Beatriz. Então, se a gente olhar aqui, nós conquistamos ouro na Olimpíada Europeia de Matemática para Meninas em 2019, a Mariana conquistou ouro, a Mariana participou de 3 edições, hoje a Mariana faz computação em Stanford, e essas meninas mentoram as meninas mais jovens, né? A mentoria funcionou enquanto a Mariana e a Ana B mentoravam, agora, por algum motivo, a mentoria parou, e acaba repercutindo que a gente não conseguiu mais ter uma medalha de ouro na Olimpíada Europeia de Matemática para Meninas. Então, aqui está a nossa participação. E aqui tem um detalhe interessante, em 2016 eu procurei a coordenação da Olimpíada Brasileira de Matemática e disse porque a EGMO, ela existe desde 2012, tá? Nós estamos em 2017. Aí eu perguntei por que o Brasil não participa da Olimpíada Europeia de Matemática para Meninas. A resposta foi, nós não temos 4 meninas para mandar. Aí eu perguntei para eles, num país onde tem 100 milhões de mulheres, não existe 4 meninas para mandar para representar o Brasil na Olimpíada Feminina, porque na Olimpíada Brasileira de Matemática, se olhasse, no nível 2, que é ensino médio, de onde saem as meninas para representar para internacionais, se olhar lá, não tinha nenhuma menina premiada, não tinha nenhuma menina premiada, e por consequência não vão nos treinamentos para as Olimpíadas Internacionais. Né? Então, depois de muita negociação, em 2017, o Brasil começou a participar.
Na Olimpíada de Informática, a gente começou a participar da primeira edição, que foi em 2021, né? Então, desde o início, mas a de Matemática a gente começou a participar em 2017. Muito bem. Outra coisa que a gente sentiu que tem muito impacto, criação de prêmios, tá? Em relação à SBPC, né? Então, ano passado nós tentamos incentivar o SBPC Jovem para criar um edital específico para a Olimpíada, né? Mas não deu muito certo. Esse ano, então, a gente de novo propôs a coordenação da SBPC Jovem e a partir desse ano teve um edital do primeiro encontro das Olimpíadas Científicas, tá? Não teve ainda, não foram muitas pessoas que se inscreveram, mas a gente espera que a partir do próximo ano haja uma grande participação das Olimpíadas Científicas. Nós, em 2020, a gente fez o primeiro evento com os coordenadores de Olimpíadas, durante a pandemia, 2020 e 2021. Tivemos a aderência das principais Olimpíadas do país, né? E a gente espera organizar novamente, né, as coordenações das Olimpíadas para que a gente consiga fazer um evento com todas as coordenações para discutir os temas relevantes. Inclusive, esse ano deu uns problemas com o edital de Olimpíadas, né? E hoje, recém, chegou o aditivo para eles assinarem o recurso para as Olimpíadas. Geralmente sai em dezembro, mas esse ano atrasou o resultado. Isso acaba impactando no funcionamento das Olimpíadas. Então, o Movimento Meninas Olímpicas criou 2 competições, mas nós apoiamos a Olimpíada Nacional do Aplicativo, a Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, que eu faço parte também, a Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia, a Olimpíada Nacional de Filosofia, a Olimpíada Nacional de Astronomia Digital e a Olimpíada Nacional Feminina de Química. Então, Feminina de Química são as Olimpíadas que a gente apoia. Tem uma outra ação nossa que realmente teve muito resultado, são a criação de prêmio nas assembleias legislativas, no Senado, nas câmaras de vereadores e na Câmara Federal. Então, hoje, nós temos o projeto para a criação do Prêmio Meninas Olímpicas em andamento no Senado e também na Câmara dos Deputados, e tem vários estados que já foram aprovados. Amazonas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Goiás, então vários estados que o projeto já foi aprovado e outros têm andamento. Então, inclusive, tem um estado que tem o Dia Estadual das Meninas Olímpicas, então nós decidimos mobilizar o poder público para premiar as meninas, porque a gente vê que realmente, uma vez que as meninas se sentem representadas, elas têm ótimos resultados. Então, tem várias câmaras de vereadores também que criaram o Prêmio Meninas Olímpicas, e aqui está as primeiras cerimônias. Então, aqui é a cerimônia de premiação no Rio Grande do Sul. Lembro que comentei que depois que a gente criou o Prêmio Meninas Olímpicas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a quantidade de meninas medalhistas de ouro na OBMEP dobrou de 2 em 2 anos. Era 4, foi para 9, depois foi para 15. Então, realmente, isso faz muita diferença. Então, aqui são algumas fotos, né? Se vocês entrarem aqui na página TF, se vocês olharem aqui o nosso site, é tfcbr.inf.ufcm.br, vocês vão ver todos os links e os links do YouTube das cerimônias que aconteceram na Assembleia Legislativa. Fora isso, nós também temos o Prêmio Jovem Talento Científico Gaúcho. Isso a gente sugere até para os outros estados. A FAPERIX, que é a nossa fundação do Rio Grande do Sul, ela tem um prêmio chamado Prêmio Pesquisador Gaúcho, que seria o Nobel do Rio Grande do Sul. Então, junto a esse prêmio, onde que são os melhores cientistas do Rio Grande do Sul são premiados, nós criamos o Prêmio Jovem Talento Científico Gaúcho. Então, no mesmo cerimonial, os melhores pesquisadores do país e os alunos de iniciação científica são premiados. Então, a gente começou inicialmente só com alunos que faziam Olimpíada Científica, mas agora foi ampliado, então, junto com os pesquisadores, ganham essa premiação os melhores alunos que se destacam nas feiras de ciência e os melhores alunos que se destacam nas Olimpíadas Científicas. Tá? Então, é um prêmio que a gente tem em conjunto com as feiras de ciência. Fora isso, então, tem vários prêmios,
de prêmios é isso, então o principal é na IMO, né, que agora a gente vai tentar fazer o levantamento em todos os países para ver qual o impacto que o prêmio teve. Não, e nesse levantamento nós queremos saber em relação a todas as Olimpíadas. Então, no nosso questionário que a gente vai aplicar, vamos ver a criação do prêmio na Olimpíada Internacional de Matemática, que impacto que teve em todas as Olimpíadas Internacionais em todos os países. Na IMO, eu acho que são 210 países que participam. Então, provavelmente, ano que vem, nós vamos ter uma ideia do impacto desse movimento nas Olimpíadas a nível mundial. Na verdade, o nosso movimento começou pelo levantamento que a gente fez, que a gente percebeu que as meninas eram subrepresentadas. Então, aqui tem um exemplo, né? A gente mapeou todas as meninas do país que ganhavam medalha, então, na UBMEP, que são 18 milhões de participantes, né? São 6 mil medalhas, a quantidade de meninas na UBMEP, na UBFEP, tem um pouco mais. Se olhar na UBI, a quantidade reduz. Se olhar na UBM, exatamente o que está na tela. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apenas 6 meninas premiadas entre os 120 alunos premiados na UBM. Essa foi uma das realidades que eu tive quando eu fui dar na Semana Olímpica da UBM, né? Então, realmente, as meninas não estavam lá. E outra coisa que tem aqui, no caso aqui, a gente viu um gráfico onde a gente viu que quanto menos medalha tem, mais oportunidade abre a Olimpíada, menor o percentual das meninas. E aí tem outro detalhe aqui, que é o nível 1. O nível 1 são meninas do sexto e sétimo ano. Então, se olhar, as meninas começam em 50% no nível 1, mas se vir para o nível 3, que é esse gráfico aqui cinza, vocês vão perceber que as meninas já começam em 30%. Aí depois, lá na Olimpíada Internacional de Matemática e na Olimpíada Internacional de Informática, elas reduzem a quase 0%. Então, hoje, as meninas são em torno de 2% nas Olimpíadas Internacionais de Matemática, então também de 1 a 2% na informática, na física, na química tem um pouco mais. E aí, se nós olharmos as mulheres que são prêmio Nobel, a gente vai ver que o percentual é o mesmo, né? Então, esse foi o levantamento que a gente fez. E aí, a gente fez um levantamento com todas as Olimpíadas, tá? Aqui está o BIMEP, então aqui que eu falei para vocês, as meninas, menção honrosa, se tu olhar, chega quase 50%, aí se olhar as medalhas de ouro, cai lá para 20%, de todas as medalhas de ouro, considerando o do sexto ano ao ensino médio. Se pegar só as meninas do ensino médio, é só 10%. Então, aqui na Olimpíada Brasileira de Informática, o gráfico é nítido, né? Então, do lado direito aqui são os meninos, do lado esquerdo são as meninas. Então, a participação é pequena. A gente criou o torneio de física, o torneio feminino de computação, e olha só a diferença que deu das meninas premiadas no nível de programação já na primeira edição. Né? Então, aqui a gente fez o levantamento, né, de todas as Olimpíadas. Então, o gráfico ele é o mesmo, tá? A menina, a parte de baixo, as meninas são menos 20%, olha o BM aqui. As meninas são menos de 20%. Para vocês terem uma ideia, das medalhas de ouro, vamos pegar só o risquinho azul aqui. Das medalhas de ouro, tem anos que não tem nenhuma menina medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. Tá? E tem anos que tem uma e tem anos que não tem nenhuma. Então, a gente olhou. E aqui é o principal, né? As Olimpíadas Internacionais de Matemática e a Olimpíada Internacional de Informática. Se olhar o gráfico aqui, o laranjinha é em torno de 2% e a IMO é em torno de 3%. Então, amanhã, na verdade, hoje, às 3 horas da manhã, porque na Austrália, 2 horas de diferença, vai ter um workshop para discutir essa pauta lá na IMO, e ano que vem, na China, a gente pretende apresentar nossos resultados para ver o impacto que teve o movimento de Meninas Olímpicas em termos de mundo. Ainda na computação, existe a maratona de programação, né? Então, aqui só para dar uma passadinha rápida, em 2019 eram 8 meninas, em 2023, 44 meninas. Então, olha só, de 200 alunos que participam. Não é ideal, mas imagina o aumento que teve. Então, realmente, os resultados são impactantes. Aqui são as 3 meninas que participaram da Olimpíada Internacional de Química. A Hannah e a Marina hoje estudam no MIT, né? Então, dos 4, 3 eram meninas, né? Então, aqui são um dos poucos resultados que a gente tem em relação às nossas atividades que a gente foram feitas. E eu acho que, para finalizar, daí está aqui no nosso site, depois vocês podem entrar, né? Está aqui os eventos que a gente organizou em 2020, um painel de Olimpíada Científica. Aqui está o link do YouTube, podem assistir também. Depois a gente fez o primeiro workshop brasileiro de Olimpíada Científica, para debater, inclusive, a presença das meninas.
que todos os vídeos com as meninas podem ser acessados aqui no site, tá? Só vocês entrar lá. E agora a minha fala final é sobre a primeira Olimpíada que criou uma ação para meninas, tá? Então, a primeira Olimpíada que criou ação para menina foi a Olimpíada Paulista de Matemática. A Olimpíada Paulista de Matemática, a particularidade dela, se tu olhar nas fotos de premiação, que todos os premiados são meninos brancos, né? Muito bem, então lá em 2016, a gente criou um troféu especial para a menina. A menina que ganhou o troféu, ela foi a primeira prata, tá? Tem 6 ouros nas Olimpíadas, não sei se o pessoal conhece, tem 6 ouros e a menina foi a segunda prata, tá? Olha que interessante. Aí na segunda edição, a menina já foi a primeira prata. Na terceira edição, a menina que ganhou o troféu foi segundo ouro, se vocês olharem, uma menina negra. Olha só. Nós saímos de segunda prata para segundo ouro. São geralmente os 6 ouros, tá? Aí na quarta edição, a Maiara, que hoje estuda na USP, ela conseguiu o primeiro ouro. Aí eu perguntei para ela, Maiara, como você, uma menina negra de escola pública, conseguiu o primeiro ouro? E ela me respondeu. Eu vi a foto da menina do ano passado e pensei, se ela consegue, eu também consigo. Sabemos que a representatividade cria sonhos. Então, era isso que eu tinha para dizer. Fico disponível para questões agora. Obrigada.